TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá! No programa de hoje falaremos sobre a Lei de Acesso à Informação. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa receber informações públicas dos órgãos e entidades. Para falar sobre esse assunto, convidamos Thelma Escócio, ouvidora do TCM. Olá, Thelma, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Rochelle, e obrigada pelo convite feito pelo programa TCM na TV. Para começar, nós poderemos falar sobre que impactos a Lei de Acesso à Informação trouxe para o serviço público. Bem, a lei que foi sancionada em 18 de novembro de 2011 e, portanto, no último dia 18, completou 3 anos de sancionada, essa lei trouxe muitas mudanças, mas, em especial, o impacto dela é a necessidade de os órgãos públicos abrirem suas informações, abrirem seus dados, serem mais transparentes e possibilitarem que qualquer cidadão, incluídos pessoas físicas, pessoas jurídicas, procurem essas informações públicas. Então, a administração pública, de um modo geral, a União, os estados e os municípios, eles têm que se adaptar. Na verdade, foi assim um sacudir de procedimentos que a lei trouxe para as administrações públicas de um modo geral. Eu vou falar com você mais a respeito da administração pública municipal, tendo em vista o foco de atuação do TCM. Mas já de antemão, deixando claro que a Lei de Acesso à Informação se aplica a quaisquer esferas da administração pública, inclusive a administração indireta e aquelas entidades que recebam recursos públicos. Como essa lei interfere nas atividades do TCM? Bem, o TCM ele já tem uma história de ser um órgão bastante transparente. Nós já temos esse hábito de trabalhar fornecendo informações por meio do nosso portal da transparência, de disponibilizar dados das contas públicas, disponibilizar nossos relatórios de fiscalização, tão logo eles sejam instruídos os processos. Nós já temos também premiações com relação aos nossos dados abertos. Então, o tribunal sempre teve essa cultura. O que aconteceu? Nós adotamos procedimentos novos e fluxos de atendimento. Nós disponibilizamos mais canais para atendimento ao público, nós instrumentalizamos mais a nossa ouvidoria, nós ampliamos as áreas de atendimento no tribunal. Então, no caso do TCM, foram esses impactos. Agora, o mais importante, eu devo afirmar, inclusive fazendo jus a todo um projeto que o tribunal vem desenvolvendo há muitos anos, o mais importante é que o TCM sempre adotou essa cultura de transparência e de acesso à informação pública, que é algo, Rochelle, que inclusive é demonstrado nas nossas ações do dia a dia e não somente quando nós somos instados ou provocados a fornecer a informação pública. E a população, o que ela ganhou com essa lei de acesso à informação? Bem, o que mudou para a população de um modo geral foi mais com relação à segurança jurídica, com relação à fixação de prazos, à determinação de que os órgãos públicos adotem procedimentos, abram canais de atendimento, respeitem as formas de acesso por parte da sociedade. Isso foi que mudou, não é? Mas o direito à informação pública, nós como cidadãos já tínhamos assegurado desde a Constituição Federal de 88, porque toda informação que esteja em poder de órgãos públicos, ela é naturalmente informação pública, exceto algumas a que a lei faz referência, como, por exemplo, informações sigilosas, informações que devam estar resguardadas
resguardadas por um prazo específico. Então, resumindo, o que a sociedade, o que a população, o que os cidadãos ganharam de impacto, ou o que os cidadãos receberam de novo com a lei, foi mais um reforço a um direito que já era garantido pela Constituição Federal. Qualquer cidadão pode solicitar informações públicas? Sim, qualquer cidadão, e aí a gente faz uma inclusão, inclusive, de pessoas jurídicas. Então, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem solicitar informações públicas. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma observação e, ao mesmo tempo, uma explicação. Solicitação de informações com base na Lei de Acesso à Informação não são denúncias, não são comunicação de irregularidades, não são sugestões. São, de fato, pedidos de informações, certo? Que sejam de caráter público. Dados pessoais, por exemplo, Rochelle, eles não devem ser disponibilizados de forma assim explícita pelos órgãos públicos. Os dados pessoais, como por exemplo, o CPF de um servidor público, o endereço de um servidor público, informações sobre pagamento de pensão alimentícia. Então, essas informações, elas são dados pessoais, que a lei, inclusive, determina que sejam resguardados e que tenham um cuidado com relação à disponibilização desses dados, e estes, eles não podem ser, assim, liberados, né, amplamente. Então, a pessoa interessada, ela pode garantir esse direito através do quê? Através de um pedido de informação ao órgão de seu interesse, aquele órgão que detenha, né, ou seja uma informação produzida por ele, ou seja uma informação que ele mantenha guardada em seus bancos de dados, qualquer cidadão pode requisitar essas informações. Eu fiz essa diferença apenas para a gente não imaginar que, se eu peço uma orientação técnica ao TCM, isto é um pedido de informação com base na Lei de Acesso à Informação Pública? Não, isso é uma consulta técnica, é um pedido de orientação. Muito bem. No próximo bloco, conheceremos mais sobre a Lei de Acesso à Informação. Não saia daí. Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram. Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na nossa cidade, pense no combate à dengue e convoque todos para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. A gente continua a nossa conversa com Thelma Scócio, ouvidora do TCM. Nós estamos tratando hoje sobre a Lei de Acesso à Informação. Thelma, essa lei é suficiente para garantir a transparência dos órgãos públicos? Nenhuma lei, ela por si só é capaz de ser implementada sem o esforço da administração pública, representada por seus servidores, colaboradores, seus dirigentes máximos. Então, assim, a gente costuma dizer, em se tratando de LAI, né, de Lei de Acesso à Informação Pública, que é necessário que haja vontade política, sobretudo para implementar a Lei de Acesso à Informação. Mas não apenas isso. A população também tem que buscar as informações. Nós começamos essa nossa conversa falando sobre impactos, eu toquei no aspecto da cultura de acesso à informação, porque realmente, assim, vai se tornar cansativo, mas é necessário que seja dito. É uma mudança cultural. Muitas vezes no tribunal nós recebemos solicitações de cidadãos de dados que nós não detemos.
Esses dados estão em poder dos municípios. E nós orientamos as pessoas a que recorram a essas entidades que estão responsáveis, ótimo, pela guarda dessas informações. E algumas vezes nós temos um retorno do cidadão que nos procurou dizendo o seguinte: olha, mas eles não me fornecem, é difícil, você não está no município, às vezes as pessoas sequer compreendem o que é que a gente realmente está solicitando, há uma demora no atendimento. Mas nós entusiasmamos essas pessoas a continuarem, nós estimulamos que elas persigam esse direito, porque sem haver essa busca, sem haver esse movimento, né, pela razão de ser da lei, que é de fornecer a informação, sem haver essa cultura de busca, a cultura de acesso, a cultura de liberar, a transparência ativa, que é quando o próprio órgão ele dá as informações antes que seja requisitado a fornecê-las. Então, sem esse movimento todo da sociedade, sem a conscientização que nós, Tribunal de Contas dos Municípios, também prestamos às pessoas, nós conscientizamos que elas têm o direito, que elas podem buscar, que a administração pública pode até de início ter dificuldade em compreender qual é o seu pedido, mas dali a pouco aquilo vai entrar no fluxo natural do atendimento. Daqui a pouco isso vai ser totalmente natural da administração municipal disponibilizar os dados. Então é um esforço da parte de quem procura informação, é um esforço da administração municipal que tem que disponibilizá-los, dos servidores que tem que se empenhar em compreender, se conscientizar. Gente, é assim, toda a informação de origem, ela é pública. Né? Quando você conhece a informação, você se depara com ela, estuda, analisa, você pode até verificar que aquela informação vai precisar de um sigilo, como, por exemplo, sigilo bancário, sigilo fiscal, informações sobre segurança pública, segurança nacional. Algumas elas têm que realmente ser preservadas, mas naturalmente, com o passar do tempo, isso vai ficar, nós vamos compreender que essas informações elas poderão ou não ser solicitadas, né? Algo que eu preciso informar é também que o cidadão ele tem que se identificar para solicitar a informação. A informação é pública e o interesse nosso ele tem que ser manifestado. Então, quando uma pessoa física ou pessoa jurídica requisita o acesso à informação, essa pessoa tem que se identificar, apresentar um documento de identificação válido, número da identidade, número do registro no CPF, para que a administração pública possa conhecer, inclusive fornecer corretamente àquela pessoa mesmo os dados. Porém, você não precisa dizer qual é o uso que você vai fazer daquela informação. Nós, por exemplo, se formos demandados, o tribunal for demandado, eu não preciso saber qual é a utilização que aquela pessoa vai fazer. A utilização, porém, fica totalmente sob a responsabilidade daquele que a requisitou, inclusive podendo responder pelo uso indevido. Muito bem. E qual a diferença entre transparência ativa e transparência passiva? Bem, a transparência ativa, ela ocorre quando a própria administração pública disponibiliza os dados antes mesmo de serem requisitados. Por exemplo, quando o Tribunal de Contas dos Municípios coloca no seu portal da transparência todas as informações sobre orçamento do tribunal, todas as informações sobre despesas do tribunal, folha de pagamento, julgamento de processos, todas essas informações estão expostas antes mesmo que alguém as requisite. Então, isso é transparência ativa. É eu colocar-me diante do público, né? Eu, órgão público, colocar-me diante da sociedade, já por iniciativa própria. É um movimento espontâneo. E a transparência passiva, não. A administração, ela é requisitada a fornecer. Por exemplo, alguém não identifica no site do tribunal alguma informação que é de seu interesse, então ele formula um pedido e o tribunal fornece. Como a exposição maior da Lei de Acesso à Informação para a sociedade, houve aumento da procura de cidadãos por informações e orientações no TCM. Isso é verdade?
É verdade. À medida que nós estimulamos as pessoas e impulsionamos esse movimento em prol do acesso à informação, do controle social, mais requisitados seremos, nós e as administrações. Então, é algo que vai, é uma cadeia, né? É um movimento, é um ciclo de abertura, de disponibilização de dados, é um ciclo de reconhecimento do cidadão como o foco do trabalho da administração pública, né? Todo esse trabalho que as administrações públicas têm, o objetivo é atender a sociedade, né? Mesmo que eu trabalhe numa sala fechada, sem contato com o público, eu estou ali tendo como foco o cidadão. Então, é natural que as pessoas procurem mais. Inclusive, se você me permite, na ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios, até o final, dia 30 de novembro, nós já atendemos a cerca de 4.450 manifestações na ouvidoria. Nem todas pedido de acesso à informação pública, apenas uma parte, mas isso mostra como a sociedade está se sentindo mais segura e mais atendida, né? Porque à medida que nós vamos atendendo, nós vamos reconhecendo esse direito, mais nós vamos ser instigados a nos apresentarmos. Bem, voltamos após um rápido intervalo. Pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao judiciário brasileiro. Dentre os compromissos assumidos para este ano, está o de julgar todos os processos que entraram na Justiça até o final de 2006. Esse é um compromisso meu, oficial de Justiça Melquiades e de todo o judiciário com você. Estamos de volta e continuamos nossa conversa sobre a Lei de Acesso à Informação com Thelma Escócio, ouvidora do TCM. No planejamento da ouvidoria, há alguma ação relacionada para o público interno ou externo no que se diz respeito a acesso à informação? Bem, nós temos sim. Inclusive, nos próximos dias estaremos recebendo uma palestrante que tem um currículo muito rico e nós vamos ser agraciados lá no TCM com a palestra Cidadania e Direito de Todos. Por que Cidadania e Direito de Todos num órgão de fiscalização e orientação? Exatamente por causa desse nosso objetivo de ampliar a participação da sociedade por meio da orientação e também para promover internamente essa cultura de transformação que a lei trouxe, né? Nós exercemos a cidadania quando nós nos apresentamos para trabalhar, quando nós fazemos o nosso trabalho com eficiência, quando nós lidamos com os recursos públicos e observamos os princípios constitucionais, que eu posso citar, da legalidade, da economicidade, da própria eficiência. Então, ser cidadão não significa estar fora do Tribunal de Contas dos Municípios trabalhando. A cidadania se faz na execução do nosso trabalho também. E qual o retorno que esse processo de mudança de cultura traz para o cidadão dos municípios do Ceará? Bem, como sem controle social não há desenvolvimento. Se a sociedade não participa, não reconhece que o valor que possui, não se reconhece como aquela a quem o poder público deve prestar serviço, então é difícil você conseguir buscar e acreditar que haverá desenvolvimento, né? Então, o nosso trabalho é exatamente esse, de buscar que a sociedade se reconheça, de buscar que o poder público também reconheça o foco no cidadão e trabalhemos com imparcialidade, com esse nosso senso de prestar serviço, senso de justiça,
É dessa forma que nós vamos conseguir que as nossas cidades se desenvolvam, que o nosso estado continue crescendo, apesar de muitas adversidades que nesse ano é sabido por todos nós que o Ceará está passando por um problema muito grave com relação à seca, né? Nós estamos sentindo grande maioria, cerca de 176 municípios cearenses em situação já decretada de calamidade pública por falta de chuva. Então, o desenvolvimento tem que vir a despeito disso. A gente tem que continuar vencendo as adversidades e a participação da sociedade, inclusive não apenas cobrando, mas colaborando com as administrações municipais, é indispensável. Há algum registro das buscas do SAC, que é o Sistema de Atendimento ao Cidadão? E qual foi a procura por esse sistema? Bem, nós desenvolvemos um sistema de atendimento ao cidadão que, inclusive, é utilizado na ouvidoria do tribunal e essa busca tem sido crescente. O número que eu registrei, que é de cerca de 4.450 atendimentos, é feito por meio desse sistema. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade de dizer mais uma vez que esse sistema está disponível na internet, no site do tribunal, para ser baixado e ser utilizado pelas administrações públicas, porque isso é mais uma forma de o tribunal contribuir para que as administrações municipais cumpram a lei de acesso à informação, cumpram a lei da transparência pública e também forneçam à sociedade as informações que são de seu interesse. Então, quais foram as orientações que foram dadas através desse mecanismo? Foi, como você falou agora, Nossa orientação é que os municípios utilizem o sistema, seja do tribunal, seja algum outro desenvolvido pelo próprio poder público, mas que cumpram a lei de acesso à informação, estabeleçam procedimentos, identifiquem pessoas dentro daquele município, na prefeitura, na Câmara Municipal, nos outros órgãos que compõem a administração indireta, identifiquem pessoas que são capazes de prestar esse serviço, de prestar essa informação, de atender com cortesia, de dar um tratamento adequado às pessoas, de ter uma qualidade na informação pública, porque, como dissemos, a lei por si só, ela não é suficiente para garantir que a sociedade vai ter acesso à informação. É preciso que haja todo esse movimento dos dirigentes e dos servidores públicos. Muito bem. Quais as melhorias no contato de acessibilidade para o cidadão que a ouvidoria do TCM trouxe em 2014? Nós tivemos realmente abrimos assim uma série de medidas, tomamos uma série de medidas. Nós implementamos um tridígito, que é uma combinação de 3 números apenas, é o número 162, que qualquer cidadão pode ligar de qualquer telefone público dentro do estado do Ceará e será atendido diretamente na ouvidoria do TCM. Nós também inauguramos no tribunal sala de atendimento para recebermos as pessoas que buscam informações, e também esse espaço tem uma área para profissionais da contabilidade, profissionais do direito, gestores que nos procurem. Nós ampliamos também as linhas de telefone, nós ampliamos o número de pessoas trabalhando na área da ouvidoria, mas todo esse trabalho não seria possível, não é? Porque eu falo bastante na ouvidoria, que é a área à qual eu me encontro ligada, não seria possível todo esse esforço sem a atuação colaborativa de todas as diretorias do tribunal e também sem o apoio incondicional do presidente do tribunal, conselheiro Francisco Aguiar, da nossa diretoria geral. Muito bem. Muito obrigada pelas suas informações. Fique à vontade para fazer as considerações finais. Bem, eu agradeço e me disponho a colaborar sempre que necessário e, bom, convido a sociedade a participar, exercer o controle social, porque não é direito nosso, é dever. Você tem o direito e o dever de participar e, como cidadão, fazer valer a sua cidadania e realizar o controle social. O cidadão não tem a obrigação legal de fiscalizar e controlar, mas tem esse direito e sua participação legitima as ações do poder público. Desde que essa lei entrou em vigor, podemos dizer que o Brasil avançou muito na promoção da transparência pública. Essa norma regulamenta o direito de acesso a informações, tendo como objetivos o desenvolvimento de uma cultura de transparência e o controle social da administração pública. Muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo TCM na TV.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.